O elenco do Ceará está de férias, são 15 dias e a diretoria do Ceará vai trabalhar muito agora nesse período. Quem deve sair, quem deve permanecer e o principal, quantos devem chegar e quais posições o Ceará deve contratar? Vamos falar sobre isso? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece mais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho, olha, tem cada coisa boa, tem cada programa do Kim Podcast que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui dessa reformulação que o Ceará tem que fazer, pensando já no Campeonato Brasileiro da Série A em julho e, claro, a Copa do Nordeste, que vai enfrentar o Sport lá em Recife, em jogo único das quartas de final da Lampions League. Vamos lá, meus amigos, vamos falar primeiro dos atletas, né, que devem deixar. A gente já viu que o Lelê foi embora e ainda deixou quase 2 milhões de reais para o clube, então foi sem dúvida alguma excelente. Essa saída do Lelê pertencia ao Fluminense, o Fluminense precisava vendê-lo, negociá-lo com o Nagoya do Japão, teve que rescindir com o Ceará e pagou a taxa de vitrine em torno de 2 milhões de reais, 1,9 milhão de reais. E aí, quem outros deve sair? Recalde, acredito, por mais que o pessoal lá, o querido Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão informou que ele não quer sair, mas eu acredito que sim, né? O Ceará já tem 3 posições no meio. Na verdade, eu acho que o Ceará deve ir atrás de um meia. A gente fala já sobre isso, mas já tem Mugni, já tem Romo, Matheus Araújo e o Lourenço ainda faz essa posição, tá bom? Se fosse necessário, acontecesse alguma coisa, todos os jogadores aí não tivessem à disposição lá o Condé, o Lourenço faz e já fez muito bem essa posição ano passado e também no ano retrasado, quando jogava pelo Vila Nova. Então, acho que o Recalde nem tem como permanecer, apesar dele fazer esse falso 9 naquela época com o Mancini, no Campeonato Cearense do ano passado, mas creio que não dá, eu acho que o Recalde deve sair. Eu acho que o Ceará não precisa de zagueiro, eu acho que no setor defensivo, eu acho que o Ceará não deve mexer. Já tem uma dupla de zaga já mantida, né, titular, com o Marlon e o William Machado. Tem 2 reservas, né? Tem o Éder e tem ainda o Ramon Menezes. E tem 2 que devem vir agora, depois da parada do Mundial, que é o Gabriel Lacerda e o Luiz Otávio. Então, assim, eu creio que nesse momento, acredito que o Ceará não vai, a não ser que algum desses jogadores vá sair. E eu acho que nesse momento não. Então, acho que o miolo de zaga, eu acho que o Ceará não está precisando. Agora, o que é que eu acho? Nas laterais, eu acho que se for necessário buscar um reforço para melhorar, para dar uma crescida, aí eu acho que o Ceará poderia fazer isso. Mas se a ideia é permanecer, deixar desse jeitinho aí, não quiser fazer nenhum esforço a mais, tiver outra prioridade, aí eu concordo, porque você tem Matheus Bahia, muito bem, você tem Fabiano Souza, que eu acho que tá bom. Agora, Rafael Ramos e Nicolas, eu acho que são 2 bons reservas que eu acho que não deixam a desejar. Poderia ser melhor? Acredito que sim, sem dúvida alguma. Poderia ser melhor, mas não deixam a desejar, não comprometem em nada. Poderia ser melhor, poderia ter 2 jogadores mais ofensivos, 2 laterais que avançam mais, que chegam mais. Eu acho que sim, mas eu acho que o Condé tem um estilo de jogo que eu acho que ele beneficia quando ele tem um Fabiano e um Matheus Bahia, que vão um pouco mais à frente, e tem Rafael Ramos também, que faz essa função, além do Nicolas. Então, segurava um pouco aí. No gol, meus amigos, não tem o que fazer, só se for o Kehler. O Ceará tem 3 excelentes goleiros. Richard, Bruno Ferreira e Fernando Miguel. Não dá, nem precisa mexer. Acho que ainda tem o Kehler. Então, gol não tem nem o que fazer. Se tivesse que sair, só o Kehler. Aí vamos para o meio de campo. Tem Dieguinho voando muito bem, o reserva dele é o Lucas Lima, eu acho que não há nenhum problema. Tem Fernando Sobral, que não passa por um bom momento, e tem Lourenço, que também não passa por um bom momento. Aí você tem Mugni, que a gente falou, Matheus Araújo e Romo, então eu acho que precisa contratar mais um meio campista para fazer esse segundo homem de meio de campo. Precisa mais um meia, na minha opinião, acho que ainda precisa. Deve dispensar Fernando Sobral ou Lourenço? Eu acho que não. Eu acho que são jogadores que já mostraram capacidade, competência, são bons jogadores. Então o Ceará tem que encontrar uma forma de fazer esses 2 jogadores atuarem bem, já mostraram não só com a camisa, ainda mais nesse início. Pô, o Sobral, meus amigos, fez o gol da vitória, o gol do, não vou dizer o do título, porque foi o Pedro Raul, né? Mas o gol
O gol da vitória do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense foi o Sobral. Foi o melhor jogador do campeonato. Jogou bola demais o Sobral. Muito bem ali. Teve uma caída. E eu acho que às vezes tem uma instabilidade. Você passa por algum problema pessoal, emocional. Eu acho que acaba surgindo. O Lourenço é que tem que voltar. Eu acho que o Lourenço aí tem que ver o que está acontecendo. Se realmente não está se adaptando, está querendo novos ares, aí eu acho que um abraço, meu amigo, e traz outro. Mas eu acho que esses dois jogadores estão bons. Eu acho que o Matheus Araújo e Romulo já tiveram oportunidades demais. Acho, é uma opinião minha. Eu acho que se a diretoria quiser buscar, acho que está na hora de buscar um meia para ter um substituto à altura do Lucas Mugni. Quando o Mugni está muito bem, acho que incontestável, acho que um grande assistência, faz gol, bola parada, inquestionável o Lucas Mugni. Mas precisa de um reserva à altura. Nem Rômulo e nem Matheus Araújo também. Então, se quiser realmente dar uma crescida, melhorar na tabela, precisa de mais um meia. E aí a gente ia falar daqui no Vina, né? Todo mundo já sabe a minha opinião. Acho que o Vina seria esse jogador, mas a diretoria optou por não. Nem o Haroldo Martins, hoje, em entrevista ao Futebolês, acabou dizendo que não, nem negociação, não teve nem proposta feita. Assim, acho que o Vina não está nos planos da comissão técnica da diretoria, então vamos para frente, vamos mais para lá. E aí vamos para o ataque. Meus amigos, Bruno Tubarão ainda não, apesar de ele ter passado praticamente 5 meses nada. Assim, a janela só abre em julho, vai até setembro, então segura. Se não der mais um mês aí pro Bruno Tubarão, um abraço, viu? Não dá, meus amigos, não dá lá. Acho que Galeano, da mesma forma, entenda, são jogadores voluntariosos, são jogadores com muita disposição, com muita vontade, mas para melhorar a qualidade técnica, o Ceará precisa dar um salto. Eu não entendo o que foi que aconteceu com o Martins. Segundo o querido Rodrigo Cavalcante, Martins deve sair. Então, assim, não entendi. Deve ter acontecido alguma coisa, adaptação, família, alguma coisa. Deve ter. Porque eu esperava muito. Martins teve pouquíssimas oportunidades. Romo teve mais oportunidades. Bruno Tubarão agora está tendo mais oportunidades. Fernandinho, Galeano. Quem mais? Matheus Araújo, Romulo, já falei, né? Pedro Henrique. Então, assim, todo mundo já teve várias oportunidades. Eu acho que o Martins não teve. Então, se vai, então, um abraço, obrigado. Realmente não tem condição, tá? Mas por mim, eu colocaria ele mais vezes. Eu acho que as oportunidades que foram dadas ao Galeano, ao Fernandinho e agora ao Bruno Tubarão e até o Lelê, eu acho que dava para ter dado oportunidades ao Martins. Mas não tá dando certo. Um abraço, chegou. Assim como o Galeano, o Fernandinho tá voltando agora. Eu acho que o Fernandinho é um bom jogador. Eu acho que infelizmente teve problema no ombro, se machucou, então eu seguraria mais um pouco. Mas se o Martínez vai sair, então tem que trazer outro, porque precisa. Ailon, eu acho um bom jogador, tem que voltar a se reencontrar, um jogador que joga tanto pela direita como a esquerda, centralizado, e ainda faz aquela função de ficar um pouco na frente dos volantes, entre as linhas da zaga e dos volantes adversários. Então eu segurava o Alho. Eu sei que muita gente não gosta, mas o Alho mostrou ano passado ser um jogador taticamente muito bom e fez gols e deu assistências. Precisa se encontrar, e aí eu acho que é treinador. Então eu não dispensaria o Alho de forma nenhuma. Centroavante, vamos lá. Tem o Guilherme. Eu daria oportunidade pro Guilherme. Mário Kempis. Eu daria oportunidade pro Guilherme. Acho que o Lelê foi embora. Um abraço. Obrigado, Lelê, pelos 2 milhões. Obrigado, um abraço. Mas eu dava mais espaço pro Guilherme. Eu acho que o Pedro Raul tem físico, já mostrou que tem um faro de artilheiro surreal. Se passar por alguma dificuldade, uma instabilidade, como foi há pouco, quando a bola não chega nele, uma suspensão ou até um cansaço muscular que precisa de uma folga, eu escalaria Guilherme. Durante a partida, cansou, preciso sair, que eu joguei demais, tô cansado, não aguento mais, bota o Guilherme. Titular, não. Titular é o Pedro Raul, indiscutível. Mas se o Pedro Raul tiver um momento, coloca o garoto. Eu acho que vale a pena. Não tem condição, o garoto bota o Ailon. Acho que é essa. Não acho que o Ceará deve ir atrás para contratar um 9. Não acho. Opinião minha. Não sei você, deixa aí nos comentários. E lá na esquerda tem o Pedro Henrique. E aí você tem o Fernandinho. Eu acho que eu manteria com o Fernandinho. Acho que são 2 bons jogadores. Acho que o Pedro Henrique e o Fernandinho acho que pode fazer, acreditando que o Fernandinho volte a ser aquele jogador que foi ali no início da temporada, antes de se machucar com o ombro. Como vai ter essa parada agora, 2 semanas de férias, mas 3 semanas de treinamentos, eu acho que dá demais para esse time se entrosar, esses jogadores se entrosar com a chegada de outros, com a chegada desses. Eu não sei a sua opinião, peço para você deixar aí a sua opinião, agradeço demais aqui, como eu sempre digo, fortalece mais, deixa joinha, compartilha e diga o que, é que você pensa.
Mas eu penso dessa forma do elenco do Ceará. E vou dizer mais uma vez, começou o Campeonato Brasileiro, antes daquele jogo com o Red Bull Bragantino. Kemp, Ceará termina 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Assina na hora, traga a caneta, assina, pode encerrar o campeonato, Ceará 10º colocado. Ganha uma grana boa da televisão, está classificado para a Sul-Americana, não tem nem o que questionar, meus amigos. Para mim, espetacular. Agora, pelo que mostrou nesse início de Brasileirão, um time compacto que precisa apenas de uns reforços, um ou outro ajuste, eu acho que dá para o Ceará pensar um pouquinho mais. Pelo menos pelo que a gente viu. A gente sabe que nessa janela de transferência, Corinthians vai gastar o que não tem, Grêmio vai gastar o que não tem, Atlético Mineiro vai gastar o que não tem, Fluminense vai gastar o que não tem, Vasco, Botafogo, Bahia. Não, Bahia vai gastar o que tem. O Bahia tem o Grupo City. Eu nem vou falar os times lá da primeira prateleira, né? Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e o Cruzeiro, esses 4. Com mais o Botafogo também, vai desses 5. E o Bahia, né? Tá bom, que são times que têm dinheiro e têm condições, têm onde buscar. Pronto, esses aí, beleza. Mas depois, esses que mostrarei, como eu disse, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Internacional, esses times aí. Ah, o Inter tá classificado. Meu amigo, o Inter mostrou cada jogo. O Inter foi bem na Libertadores. Mas no Brasileirão foi um outro time irreconhecível. Teve até um começo mais ou menos, não é que foi começo bom, mais ou menos, mas depois mostrou limitações fraquíssimas. Não sei se é porque tá envolvido mais com Libertadores. Vai continuar na Libertadores. Então, um abraço. Fique lá desse jeitinho. Então, assim, eu acho que o Ceará dá para pensar um pouquinho na frente, acima de 10º lugar, sem dúvida alguma. Porém, precisa trazer reforços de qualidade para não ficar, para não ter uma queda, porque todos esses times, meus amigos, vão se reforçar e muito, vão gastar o que não tem. E o Ceará, claro, não pode fazer isso, né? Enquanto Sport, Santos, que estão lá na pindaíba sem tamanho, com um rombo sem tamanho nas finanças, tentando gastar dinheiro sem conseguir, e mesmo gastando, não conseguem resolver, que o Ceará deu seu voto simplesmente. Porque Santos lá embaixo, Sport lá embaixo, Juventude também lá embaixo, vão querer buscar essa 4ª vaga aí de rebaixamento, não sei quem. Então que não seja o Ceará, que o Ceará se distancie o mais rápido possível e fique lá na primeira parte da tabela. Essa é a minha opinião. Claro que para mim o 10º lugar é ótimo, mas se quiser um pouquinho mais, eu acho que é possível sim. Apesar de, como eu disse, esses outros times aí vão gastar dinheiro até o que não tem. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui porque você gostou, então peço para você deixar seu joinha. A gente vai acompanhando demais aí o que é que está acontecendo. São 2 semanas do Ceará só de especulação, meus amigos. Só de conversa, só disso, de sai, não sai, fica, não fica, contrata, não contrata. Espero que você tenha paciência, calma, que vai dar tudo certo. E sempre acompanha aqui no blogdocamps.com.br, aqui no YouTube, nas outras redes sociais do blog, que sempre a gente traz novidades. É isso, gente. Até a próxima.